circulou um vídeo, o pastor Fábio foi um desses que postou, mas eu recebi também da irmã Antônia. Eu não sei se vocês viram um bebezinho, o médico tirou, eu não sei como foi aquilo, dentro do saco gestacional, né? O bebezinho, você viu, né, Ritinha? Dentro do saco gestacional, um pacotinho, um pé bem aqui, uma mão aqui, só uma, é realmente uma bola, né, assim, bem encaixadinho. E aí ele começou o médico, né, começou a pegar ali no bebê, com cuidado, né, passou assim a mão, aí rasgou ali aquela parte mais externa e ainda ficou um invólucro, né, que ele tirou também, aí foi abrindo, e o menino rei começou a se expressar. Coisa mais linda. E aí, é tão forte o vídeo, que eu me vi naquela cena, né? Eu me vi ali quando eu fui recebida nesse mundo, né? Quando Deus me trouxe. E eu sei que as trevas não queriam que eu nascesse. Houve uma tentativa, né, de impedir que eu viesse, mas Deus decidiu, não, essa vai nascer. Essa vai nascer. Essa não vem direto para o céu. Essa vai nascer e ela vai caminhar sobre essa terra, porque eu tenho planos para ela. E isso me emociona porque Deus fez isso com cada um de nós. Com quem está aí me assistindo, com quem está aqui presente. Deus decidiu, esse vai nascer. Essa vai nascer. Eu tenho algo preparado para essa pessoa. E as mãos daquele médico eram mãos tão amorosas e habilidosas, e eu imaginei as mãos do Senhor nos trazendo a esse mundo. As mãos dele ali nos trazendo, abrindo, nos tirando de dentro do ventre, da útero da nossa mãe, dizendo assim, esse aqui eu que trouxe. Eu trouxe, eu quero que viva. Então Deus tem uma voz a nosso respeito, que é uma voz de vida. Essa pessoa eu quero viva. Essa pessoa que vai chegar nesse mundo. E sou eu, você, todos nós aqui. O Senhor tem esse comando de vida sobre nós. E isso é uma identidade. Hoje eu vou falar sobre identidade. Já vamos ler o versículo de hoje. Vamos falar de identidade. Tem umas pregações minhas para trás, se você for olhar no canal, eu falo de algumas perguntas fundamentais para resolver a nossa existência, né? De onde você veio, por que você está aqui, qual é a sua missão, para onde você vai. São algumas perguntas que precisam ser respondidas para que a gente se resolva como ser humano, nossa existência nesse mundo. Você vai lá, dá uma olhadinha nessa pregação e junta com essa aqui, que também tem esse mesmo viés, né, da identidade, de saber quem é você em Cristo. Essa expressão em Cristo aparece muito na Bíblia, nas Escrituras. Até mais do que cristão. Em Cristo aparece muito mais. Então nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Eu assisti um filme chamado, em inglês é The Vow. Não, traduzindo são os votos, o voto, mas não é esse o nome em português. O nome em português é mais poético, eu não estou lembrando agora. Se alguém tiver visto esse filme e puder refrescar minha memória. Mas o nome dele em inglês é The Vow, é o voto que foi feito no altar entre o casal. E o filme ele foi baseado numa história verídica, numa história real. Eles estavam no carro. Claro que o filme ele deu uma floreada, né? Ele pegou a história e ele foi colocando ali algumas coisas da ficção. Mas eles estavam no carro, eu não sei se, talvez o acidente tenha sido exatamente assim. Eles estavam no carro, era inverno, muita neve, e aí o pneu de um caminhão que estava atrás estava deslizando e bateu no carro deles, justamente na hora que ela tinha tirado o cinto. Ela tirou o cinto, né, para conversar com ele, o carro estava parado, o sinal estava vermelho. Ela ia se virar, ia brincar com eles, eram muito unidos, né? E aí o caminhão, quando bateu, a cena, inclusive muito bem feita, né? Quando o caminhão bateu no carro, o corpo dela todinho foi projetado para fora do carro. O corpo dela quebrou o vidro do carro dela e saiu voando e caiu ali em cima, né? E aí ele também ficou desacordado, na pancada na cabeça dele aqui, que ele estava de cinto.
e leva todo mundo para o hospital. Ele foi para o hospital e ela também. E aí ele ficou recuperado logo, né? Porque ele estava com cinto. E quando ele foi para a sala, onde ela estava ali, preocupadíssimo com ela abriu o olho e ele ficou muito aliviado. Ela perguntou: você é meu médico? Ela não sabia mais quem ele era. E ele ficou louco, ficou perturbado, porque ninguém tinha uma explicação para aquilo ali. Se ela ia se recuperar logo, se ela ia lembrar dele. O cérebro é misterioso demais, não dá para fazer um circuito, um esqueminha, vai acontecer isso, isso e isso. Não dá para saber, porque o cérebro é muito misterioso. E aí ele foi batalhar para recuperar a esposa, o amor da esposa, porque ela não sabia mais quem ele era. Ele era um estranho para ela. Gente, ela perdeu a memória. Do momento que ela conheceu ele, para frente, ela não sabia mais o que tinha acontecido. Do momento antes de conhecer para trás, ela sabia tudo. Ela lembrava de tudo, inclusive do ex-noivo, da faculdade que ela queria fazer, que era direito. E nos dias atuais, ela era, meio relaxadona, visual de artista, ela fazia escultura, ela tinha deixado o direito, ela não comia mais carne vermelha, ela incentivou o marido a abrir um estúdio para ele trabalhar as músicas, ele contar o filme todo. Aí ele foi batalhar para que ela tivesse de volta aquela mesma rotina, ou seja, ela precisava conviver com ele para ter a memória de volta, a identidade de volta. E é assim mesmo, a gente precisa conviver com o nosso Senhor para ter identidade de reino sempre conosco. Se a gente não convive com o nosso Deus, se a gente não tem o Espírito Santo como nosso amigo, a gente não tem nenhuma familiaridade, a gente não vai ter nenhum costume trazido do nosso pai para expressar. A gente não traz os costumes da nossa família? A gente traz. Mas como é que a gente vai trazer os costumes do reino, os costumes do nosso pai, se a gente não tem convivência com ele? E o final do filme vocês ficam aí para assistir, né? Pastor Fabio vai contar o filme todinho aqui na pregação. Metade da pregação é o filme. Mas eu não vou contar. Mas a lição que ficou é essa identidade que ela não tinha mais. Ela não tinha mais a identidade que ela construiu com ele. Tudo que ela construiu com ele não existia mais. E eu vi também um outro caso, esse foi bizarro. Esse foi uma notícia de jornal. O homem foi encontrado machucado, desacordado, e aí a polícia queria saber o que tinha acontecido com ele. Pegaram as impressões digitais, ele não lembrava quem ele era. Pegaram as impressões digitais, colocaram no noticiário o nome dele, completo, tudo. Aliás, o nome não, falaram da situação, mostraram a foto, nenhum familiar se prontificou. Levaram para o hospital, passou dias no hospital, ninguém disse eu conheço. A enfermeira levou para cuidar dele, para também tentar resgatar. Mas um homem que não tinha memória de nada, ele não sabia quem ele era, ele não sabia quem era a família dele, ou seja, ele não tinha identidade. E a coisa mais estranha, bizarra e triste é você não ter uma identidade. Você não saber quem você é. Quais são as suas origens, de onde é que você veio. Principalmente se está em jogo. Se está em jogo a sua salvação, a sua eternidade com Deus. Se isso está em jogo, você precisa resolver hoje a sua identidade. Hoje, domingo de manhã, quem está aqui, quem está me assistindo, é preciso a gente resolver isso hoje. E aí vamos começar aprofundar o tema identidade aqui em João, no capítulo 1, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. João 1, verso 1. Já posso ler, né? Todo mundo encontrou? Está escrito assim: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém, igreja? Isso aqui é uma identificação do Cristo em nossa vida. Isso aqui é Cristo em nós. Isso aqui é Cristo revelado à humanidade. No princípio era o quê? Era o Verbo. E o que mais? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É uma identificação aqui. E ele vai dando mais coordenadas. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas, isso aqui é uma das mais
fortes passagens bíblicas que eu conheço. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é forte, poderoso, isso é uma identificação de quem é esse Cristo. Quem é esse Cristo? Esse Cristo é o Pai da criação. É através dele que o Deus poderoso, o Pai celestial, ele ia dando comando, e através de Jesus as coisas iam se formando, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida está em Cristo, ele é a nossa luz. Cristo é a nossa luz. Estou até lembrando aqui quem está se aproximando da festa das luzes. E quem é a nossa luz? Cristo Jesus. Isso é uma identificação poderosíssima. Tudo que foi feito por intermédio dele. Sem ele não poderia se ter feito nada, e tudo é para ele. Olha, essa é a verdade que eu vou te falar. Você é para ele. Você, eu, você, nós somos para ele, voltaremos para ele, o propósito é ele. E glória a Deus por isso, isso é uma identidade poderosa na nossa vida. Eu não estou aqui nesse planeta à toa, eu fui feita para ele, eu fui feita por causa dele. E um dia voltaremos todos para ele, vendo face a face, o seu rosto como é, exatamente como é. Hoje a palavra diz, a gente vê em parte, mas um dia veremos face a face. Isso é forte demais. Eu fico às vezes querendo entender um pouco mais de Deus, eu fiquei até assombrada, porque não dá para entendê-lo. E ele tem uma palavra para mim, que ele disse que um dia ele ia contar os segredos dele para mim. Isso lá, quando a gente estiver junto. Lá. Ele disse, eu vou passear contigo no meu jardim de mãos dadas, vou te contar os meus segredos. Eu me emociono muito. Eu não sei nem o que é que tem para ele contar, que eu tento entender, não entendo nada. Eu chego assim, eu esbarro no grande mistério que é Deus. Mas esse Deus, ele fica o tempo todo se revelando para a humanidade. Conversando ontem com a Dulcília, ela disse que os muçulmanos já tinham ouvido essa história. E ela me falou novamente, os muçulmanos estão sonhando com Jesus. E aí eles procuram igreja para saber quem é essa pessoa. Quem é ele? Eles procuram estudo, porque eu quero entender. Isso é muito, muito forte. Porque aqui, nesse lado ocidente do globo, está tudo aqui para nós. A palavra aberta, a pastora pregando. Isso não existe em algumas realidades. Em algumas nações, não. Isso é impensável. Aí Jesus faz o quê? Se revela nos sonhos. Mas eu quero que Jesus, que ele se coloque nos nossos sonhos também, amém? Eu quero que ele apareça nos nossos sonhos também, eu quero. Mesmo já sabendo, conhecendo a sua palavra, eu quero que Jesus apareça assim para nós, ele se mostre cada vez mais para nós. E esse Deus, ele se revela o tempo todo para a humanidade. Porque nós fomos feitos, foi para ele mesmo. Nós fomos feitos para andar com ele mesmo. Ele falava com Adão, Deus, o Todo-Poderoso, falava com Adão todo dia. Todo dia. Todo dia, todo dia. Na viração do dia estava lá Deus falando com o homem todo dia. Porque nós nascemos para ele. Para nos relacionarmos com ele. Eu acho tão bom pertencer a ele. Eu acho tão bom porque foi ele que me fez. E não há como você pertencer às trevas. Olha, essa é a real. Ou é luz ou treva. Não, as duas não andam juntas. Não moram em você duas coisas totalmente distintas. Você é uma coisa ou você é outra. Perdão, eu estou me recuperando. Esse Deus é impactante. Quando Moisés falou, Deus, eu vou lá para Faraó. Vamos libertar o povo. Eu vou dizer o quê para Faraó? Quem é que está me enviando para libertar o povo? Aí Deus falou assim, diga para Faraó, o eu sou me enviou. Isso deu um nó na minha cabeça várias vezes. Toda vida que eu lia isso, as minhas primeiras leituras bíblicas, os primeiros anos de fé, eu não entendia. O eu sou me enviou. Deus não tinha um nome mais bonitinho para dar para ele, não. O eu sou me enviou. Deus tem tanta absoluta convicção do Deus que ele é, que diz o eu sou. Diga lá que o eu sou me enviou. É muito forte isso aqui, é muito misterioso, mas está totalmente ligado com o que a gente acabou de ler. Porque na criação, esse eu sou, ele dava os comandos. Haja luz,
haja estrelas, as galáxias, o firmamento, os mares, os animais. Ele ia dando os comandos e as coisas iam acontecendo. Ele é. Ele simplesmente é. Eu sou. Diga isso para Faraó. Se ele entender bem, se ele não entender bem também. Eu sou. A gente vê uma figura absoluta, como o pastor até pregou um dia desses aqui. A verdade, ela é absoluta. E esse Deus aqui, ele é a verdade, ele é absoluto. Eu sou. Deus aqui se identificando, se mostrando para nós. Moisés, diga para Faraó que eu sou, te enviou. E aí, quando ele começa a falar para Moisés dos mandamentos, ele estava começando a se mostrar ainda mais para a humanidade, na essência, quem ele é. Eu sou pela vida. Eu sou o Deus que dá a vida. Os 10 mandamentos, meus queridos, simplesmente é vida. É proteção da vida. Os 10 mandamentos é valorização da vida. De uma sociedade harmônica, em paz. E essas leis de Deus, elas ganham força e plenitude em Jesus. Esse Jesus aqui, que o princípio era o verbo, a palavra, a lei, o princípio, a vida. Esse Jesus aqui, ele diz, eu não vim revogar a lei, anular a lei, eu vim confirmar essa lei. Eu vim fortalecer essa lei, porque essa lei é o meu Pai. Essa lei é a vida que Ele nos deu. Essa lei é Ele, é o rosto dEle, a essência dEle, a identidade dEle em mim, seu filho. E nós estamos juntos nesse pacote. Em Cristo, nós somos um e Ele é um no Pai. Essa é uma identidade que você não pode perder de vista. Quem é você? Quem é você em Deus? Quem é você em Cristo? Você precisa estar muito atento à sua identidade. Vão pedir conta disso o tempo inteiro. Vão prestar conta com você disso o tempo inteiro. E você precisa mostrar esses frutos a Ele o tempo inteiro. Para você ganhar essa guerra, para você ter a sua identidade firmada, consolidada, você precisa dar fruto, confirmar isso o tempo inteiro. É uma identidade em construção, dia após dia. Gente, eu tenho muitos anos de crente já. Falei aqui nesse altar, 28, 29 anos. Vou fazer as contas direito. 1994 foi quando eu recebi Jesus no meu coração. Completa, acho que 30 anos, né? Ano que vem. Fazer conta demais é problemático. Mas esse Deus, ele vai se mostrando para mim esses anos todos. Parece que é uma novidade para mim. Parece assim que é uma outra... Opa, essa característica aqui do Senhor eu não conhecia. Ah, isso aqui eu não sabia. E, gente, quando eu vim para Teresina ser pastora linha de frente aqui, porque lá em Fortaleza tinha um batalhão de gente ao nosso lado, né? Todo mundo junto ali, fazendo reino. Aqui a gente está na linha de frente. Meu Deus, como eu melhorei, como eu cresci, como eu aprendi. Eu preciso dizer, Teresina, muito obrigada. Jesus, obrigada, porque vim para cá aprender tanto. E vencer, e conhecer a face do Senhor, e travar batalhas, e vencer batalhas, conhecendo e ganhando cada vez mais uma identidade. Eu sou essa pessoa aqui. Eu sou quem? Eu sou do reino de Deus. Pelo amor de Deus, não assista essa pregação e fique sem mudar, não. Por favor. A sua identidade, ela precisa ser definida logo. Se ela não está definida, ela precisa ser definida para já. Sua identidade. E o teu Deus se revela aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí você vai lá para a criação, tá lá o Pai dando todos os comandos e as coisas sendo feitas através de Cristo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito mora dentro de você. Isso é para mudar a sua vida completamente. Essa informação é para mudar você completamente. Está escrito lá em Coríntios, acaso não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo? Acaso não sabeis? Se vocês não sabiam disso, agora vão ficar sabendo. Porque a gente fala, é tanta informação. E às vezes a gente perde o que é o mais importante.
O Espírito Santo habita dentro de nós. E ele fala o tempo todo. Fala o tempo todo. Fala através de um versículo, fala através de uma pregação, fala através de um sonho, fala através da cena de um filme. Esse filme que eu contei aqui para vocês, esse filme para mim falou da identidade da pessoa. Das memórias da pessoa. E a gente precisa ter essa identidade em Deus. As nossas memórias não podem se perder, estão todas em Deus. Então quero te falar uma coisa. A criação, ela te deixa um registro, a assinatura do Pai, a identidade do Pai, a criação, todo o universo, a palavra dizendo, Deus deu todos os comandos. Por intermédio de quem tudo foi feito? Jesus. Tudo foi feito através de Cristo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. A luz estava nele. Ele é a luz dos homens. E nós somos parecidos com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Então a vida está em nós. A luz está em nós. Então Jesus, ele vem para se identificar com nós, conosco. E essa identidade ela precisa estar impressa em mim e em você. Eu estou aqui clamando que essa mensagem ela faça assim morada no seu coração. E o Espírito Santo de Deus, ele mora em nós. Quer uma identidade mais profunda do que essa? O Espírito Santo habita em você. E ele fala com você o tempo todo. E a gente precisa o quê? Treinar os nossos ouvidos. Ter convivência com o Espírito Santo para identificar a sua voz. Ah, esse aqui é o meu Pai. Porque senão vai ficar... Peço perdão aqui pela... Senão vai ficar... A gente tudo fantasiando. Ah, Deus falou, eu senti de Deus. Sentiu mesmo? Falou? Deus falou mesmo? Eu tenho muito temor com relação a essas coisas. Eu só dou o recado quando eu tenho assim, certeza, porque senão vai ficar só na fantasia da pastora Aratuza. E Deus não é fantasia. Ele é realidade. Ele é realidade. Ele deixou uma identidade para nós. Eu quero muito que você tome posse dessa identidade hoje. A gente estava falando ontem, a minha irmã disse que existe uma especialista em escândalos reais, né? Tem profissões de todos os gostos neste mundo. Eu acho que se eu não fosse pastora, escritora, eu acho que eu também seria uma boa entrevistadora. Sabe daquele programa de entrevistas, Positivamente e etc. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de conversar, de ouvir, de perguntar. E essa especialista em escândalos reais, ela estava investigando aí a separação do Harry com a... Esqueci o nome dela. Meghan. E o Harry, ele tinha uma identidade. E a Meghan, outra. Aí resolveram casar. E ela queria que o Harry... O que foi, Paulo? Não sei, temos que consultar especialista em escândalos reais para saber se isso procede. Nunca gosto de ver família se separando. Pois é, nunca gosto de ouvir. Então você corta essa parte, né, pastor? Porque ninguém sabe. Mas eu não estou dizendo que é verdade. A especialista em escândalos reais foi que falou. O Harry tinha uma identidade. Qual era a identidade dele? Ele era príncipe. Simples assim. Naquela série The Crown, né, na Netflix, que conta a história todinha deles, né, da realeza da Inglaterra, a rainha Elizabeth... primeirona lá, ela disse para a Elizabeth, a última agora, monarquia é um chamado de Deus. Isso é muito forte. Realeza, majestade, é um chamado divino. E ele tem essa identidade. A família real é o príncipe, é a princesa, é a rainha, é o rei. É um legado, é um chamado. E ele se descolou dessa identidade. Ele abandonou a identidade dele de príncipe. E alguma coisa desandou aí. E ela podia ter ganho uma identidade, mas ela não quis. Você tem que se resolver. Quem você é? Quem você é neste planeta? Qual é a tua identidade? Lá em Mateus tem a genealogia de Jesus. Para quê, pastora? Para a gente saber o endereço das coisas. Para a gente saber as origens das coisas. Aratuza Rodrigues Silva Rocha, meu nome. Se você procurar Silva no nome do meu pai, não tem. Se procurar Silva no nome da minha mãe, não tem.
Aí meu pai arranjou esse Silva porque ele é João Arlindo Rodrigues. Ponto. Minha mãe, Erismar Rodrigues Vidal. Pronto. CPF. Rodrigues do meu pai, Rodrigues da minha mãe. Aí, Rodrigues, acho que ia ficar estranho. Aratuza Rodrigues. Aí acabaram que... Eu sei essa história, porque contam na família. Aí tem a parte dos Vidal, tem, que mais? Laureano, sobrenomes, né? Que aparecem na família. Aí eu casei com o Rocha. E o Rocha me deu aí o nome dele. Então a gente precisa saber, aí tem a história todinha dos Rocha, que a mãe dele conta a cidade, de onde veio e a origem, que eram os Rocha. Tem um grupo de WhatsApp enorme. Olha, geralmente o WhatsApp dá confusão, né? Esses grupos dão confusão, mas a família Rocha é unida. Tá lá o grupo, faz tempo que existe. A Grande Família Rocha. O nome do grupo é a Grande Família Rocha. Enorme. Mas a genealogia é para definir o endereço, a origem, a realeza. Eu estudei isso no curso de letras. Esse pessoal aí da Inglaterra, os reis tudinho. Quem foi o primeiro rei, por que ele veio, aí veio o segundo, o Jorge II, o fulano de tal, o oitavo, o Henrique VIII, e vai descendo, Elizabeth I, Elizabeth II. Porque é a identidade, é a origem, você precisa preservar, cuidar da sua identidade, isso é muito importante. Saber o seu nome, saber suas origens. Aí a gente vai ler a genealogia de Jesus e a gente vai ver o quê? A raiz de Davi. O cumprimento da promessa. Ele é o leão da tribo de Judá. E você vai ver na genealogia todinha, está lá o endereço bem direitinho da onde Jesus veio. Realmente ele é raiz de Davi. Realmente ele é leão da tribo de Judá. Porque a identidade, você precisa saber as suas origens. De onde é que você veio? Eu queria fazer minha árvore genealógica. Disseram que um cartório lá, não sei por onde pegou fogo. Não foi, minha irmã? Cartório, não sei por onde pegou fogo. Eu preciso dos documentos de lá também, não sei se a história procede. Mas é importante saber principalmente o quê? A identidade sua no reino de Deus. Você pertence a um reino poderosíssimo, que faz toda a diferença na maneira de você falar, na maneira de você viver. Então você precisa estar consciente dessa identidade e preservar essa identidade que foi dada para ti. Olha, você chegou nesse mundo, já chegou ali pelas mãos do Senhor. Eu falei aqui no começo, ele decidiu, esse vai nascer. Esse aqui, eu tenho projetos para ele. Então corresponda a esses projetos. Guarde a identidade do seu pai. Ah, a pastora parece com a mãe dela. Ah, a pastora parece com o pai dela. E você, filho de Deus, parece com quem? Com teu pai celestial. Você parece com ele. A luz está nele. Ele é a luz dos homens. Então você não vai andar em treva. Você é luz. Você tem luz em você. Essa é a tua identidade. Que coisa boa para mim é ir para casa sabendo que a luz de Deus está em mim. Por quê? Porque é uma identidade que eu vou preservar. É uma identidade do reino em mim. Esse mundo, o reino secular, ele está precisando tanto de luz. Luz de verdade. Se a tua luz se apagar, muitas pessoas não vão enxergar a eternidade, não vão conseguir chegar. Então a sua luz, a sua identidade precisa ser esta mesmo. Filho de Deus. O Pai se revela a cada um de nós. Cada um aqui tem uma história diferente para contar. Se eu perguntar aqui como é que cada um conheceu Jesus, cada um tem uma história diferente. Cada um vai me contar aqui um testemunho, vai subir aqui e vai dizer como foi que eu conheci Jesus, como foi que eu cheguei nesses caminhos. Cada um tem uma história diferente, mas o Pai se revela. Cada dia eu entendo mais o amor de Deus. Cada dia eu compreendo mais o alcance infinito desse amor. Cada dia eu entendo mais e eu entendo mais e eu entendo mais essa identidade, esse amor eterno impresso em cada um de nós. Amém, igreja? Cada um tem identidade, cada um tem história com Jesus, cada um tem um jeito de ser. Cada um foi feito, constituído de uma maneira diferente de ser. Eu já falei aqui para vocês, estou controlando aqui meu tempo. Eu já falei para vocês que eu gosto de vento. Quem sabe aqui que a pastora gosta de vento, levanta a mão. Eu gosto de vento, eu gosto de frio, viu, Rávila? Eu gosto de vento e gosto de frio, Rávila.
Eu gosto de frio, eu gosto de vento. Pois é, Ravalá disse que não gosta. Cada um, tem gente que prefere o calorão, gosta daquela quinturinha, aquele ambiente bem morninho. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu jeito de ser, mas Deus se revela a você exatamente essa pessoa que você é. E aí ele vai te melhorando, te moldando. Moisés era um problema, Moisés. Deus chamando, ele, não posso não. Deus chamando, não dá não. Deus chamando, ele, não, é o seguinte. Nossa, ele, falando com Deus, face a face, ele botou problema, quanto ele pôde. E Deus foi trabalhando naquela identidade, Paulo, quando Paulo apareceu convertido, as pessoas ficaram com medo dele. Vale, peraí, é para correr? Porque o homem está aqui, o homem é assassino. Mas Jesus trabalhou, mudou a identidade de Paulo. Agora Paulo era do reino. Agora Paulo não era mais perseguidor, era perseguido. Mudou a identidade de Paulo. Falaram para João, João, quem é você? Ele disse, eu não sou Cristo. João era assim tão delicado, parece, né? Quem é você? Eu não sou Cristo. Eu não sou Jesus. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ah, você é um profeta, você é isso? Eu sou a voz do que clama no deserto. Era para ele ter seguido os passos do pai, Zacarias, o sacerdote. Para ter seguido, porque ele era filho de sacerdote, sacerdotinho ele deveria ser. Ele foi lá para o deserto fazer outra coisa completamente diferente. Ele foi ser voz do que clama no deserto. João, ele tinha certeza da identidade dele. Na hora que ele viu Jesus, opa, chegou aquele que eu estava falando. Aí Jesus, me batiza? Ele, não, me batiza tu não. Não, você. Me batiza para a gente cumprir toda a justiça. Então, filho de Deus, você tem uma identidade. Levante-se então para viver essa identidade. Meu Deus, como a gente às vezes passou o dia, e eu vou fazer um balanço quando eu vou dormir, e eu fico, não, eu acho que poderia ter sido melhor. Eu acho que esse dia poderia ter sido mais compatível com alguém que pertence ao reino de Deus. Aí eu fico fazendo meus balanços. Ah, isso aqui foi positivo. Isso aqui foi bom. Então eu quero que você tome a sua vida sabendo dela, que ela tem uma identidade, que essa identidade é do reino e que você precisa levar uma vida cheia de sentido e propósito. Se você não definir, Satanás vai definir para você, viu? Se você não tem uma posição, ele sabe que você é um território available, disponível. Ah, esse aqui não está decidido não, vou lá. Se você não decidir logo a sua identidade, quem você de fato é, Satanás, ele vai decidir. Pode ter certeza. Ele gosta dessas indecisões, dessa coisa assim que é e não é, e não é. Lá no tanque de Betesda, você quer ser curado? Não foi isso que Jesus perguntou ao paralítico? Você quer ser curado? Qual deveria ter sido a resposta dele imediata? Sim. Ai, Senhor, é porque quando eu vou, alguém vai na minha frente. Aí começou a falar um monte de problema. Eu acho muito lindo o jeito que Jesus faz com a gente. É todo o tempo trabalhando na nossa identidade. É todo o tempo trabalhando na nossa mente, abrindo a mente, desatando a mente. Você quer ser curado? Tem horas que Jesus impacta a nossa vida. Meu filho, minha filha, tu quer ser curada? Me responde aí. Me diz sim, que aí eu vou fazer alguma coisa. Você fica falando, relatando uma lista de problemas. É a nossa identidade o tempo todo. Não é porque eu tenho centenas de anos de crente que eu não estou em constante aprimoramento da minha identidade. Olha, eu vou te falar. O reino de Deus, ele é cheio de umas particularidades que se você pegar, você vai voar voos assim, alçar voos altos. Olha, a parábola dos talentos, muita gente entende a parábola dos talentos como talento mesmo, né? Habilidades, capacidades. Mas não é simplesmente isso. Talento é grana. Talento é dinheiro. Sabe quanto é um talento? Fazendo assim uma conversão para os dias de hoje, um talento é aproximadamente ali 60 mil reais. Jesus, ele que contou essa história, viu? Jesus que contou essa história. Ele deu um talento, o Senhor lá, deu 60 mil reais para um deles.
Para o outro deu 120 mil reais. Para o outro deu quanto? 300 mil reais. 60, 120, 300 mil reais. Para cada um. Se eu fosse nomear esta parábola, eu dizia gerenciamento de recursos. A parábola do gerenciamento de recursos. Porque cada um aqui tinha uma porção que deveria gerenciar. Gerenciamento de recursos. Tem muito a ver. Pastor, o que tem a ver com identidade? Tem tudo a ver com identidade. Como é que você gerencia a sua vida? O que é que você faz da sua vida? O que é que você faz do seu tempo? Como você faz as suas coisas? Diz muito sobre quem você é. Aí veja bem, queridos. Eu estou caminhando para o final. Veja bem. Aquele que recebeu 300 mil reais... ele transformou em 600 mil. Ele dobrou. Aquele que recebeu 120 mil, eu acho que até é maior o valor aqui, mas foi um dos valores que a gente pode atribuir é esse, tá? 60 mil reais por um talento, mas eu acho que é ainda mais alto o valor. Então, o primeiro pegou 300, transformou em 600 mil. O segundo, 120, transformou em 240 mil. E o terceiro pegou 60 mil e permaneceu com 60 mil. Quando o Senhor chegou para prestar conta, o primeiro disse, está aqui, Senhor, eu fiz umas negociações, umas pontes, uns relacionamentos, está aqui, ó, 600 mil. O segundo, está aqui 240 mil. O terceiro, não, como eu sei que o Senhor é ruim, é cruel, que o Senhor quer semear onde nem plantou, eu foi com medo, enterrei, mas está aqui, ó, deu 60 mil, bem direitinho, do jeito que o Senhor me deu. Que identidade é essa? Que mentalidade é essa? Foi o único, pode olhar, leia, foi o único que reclamou. Que disse que o Senhor era daquele jeito, era horrível, era cruel. Os outros, eles queriam saber mostrar os frutos. Essa deve ser a nossa identidade, mostrar os frutos. Todo dia, viu, pessoal? Vai hoje para casa, é domingo, mas no domingo que vem estaremos aqui novamente e você vai estar mostrando o quê? Seus frutos. Porque o Senhor da vinha... Ele não retornou ainda. Enquanto ele não voltar, a nossa identidade é essa. Eu tenho uma incumbência, eu tenho uma missão, dar fruto. O meu Senhor vai chegar. O meu Senhor vai voltar. Ainda não voltou, mas quando ele voltar, eu vou entregar tudo multiplicado, tudo bonito, tudo organizado, gerenciado da melhor forma. Eu não preguei aqui domingo retrasado que Jesus nos chamou para a excelência. Quem não viu essa pregação, veja. É excelência. Tudo no reino de Deus é com excelência. Tudo no reino de Deus é assim de alto nível. Então os nossos frutos, quando o nosso Pai vier, precisam ser frutos assim de muita excelência. Parábola do gerenciamento de recursos. Você recebeu recursos, você recebeu identidade, então vai trabalhar esses recursos, trabalha a sua identidade, para quando o teu Senhor voltar, nosso Jesus voltar, porque ele vai voltar, olha, com tudo, rasgando o céu do Oriente ao Ocidente, vai ser pompa, vai ser trombeta no céu, e você vai estar lá com seus frutos. Tudo organizado, bem gerenciado, multiplicado. O reino de Deus, meu povo, o reino de Deus sempre chama a gente para cima. Sempre é para cima, sempre é para mais, sempre é para excelência, sempre é para o melhor. Que coisa boa é fazer parte de um reino desse. Sempre para frente, vai, faz mais, faça melhor, isso é bom. Por mim, todo mundo passar nesse altar aqui para pregar. Que coisa boa é passar por aqui para pregar. Meu Deus, como esse altar nos transforma, como ele nos faz bem, como o altar de Deus nos faz bem, como é bom dar fruto na palavra, como é bom saber que tem gente aí no canal entrando para ouvir uma palavra, pegar um alimento e ser transformado pelo reino de Deus, por aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E já vou, agora eu estou finalizando mesmo. Olha, eu falei aqui, não sei se vocês lembram, eu falei aqui que eu tinha entrado num desafio de 30 dias. Quem lembra que eu disse isso? Eu estou fazendo um desafio de 30 dias. Pouca gente lembra. Eu entrei no desafio de 30 dias. Já fiz o desafio, já comecei, já fui, terminei o desafio. Aí o que eu queria propor para você? Faça um desafio de 30 dias. De novo, eu estou propondo, né? Porque na vez que eu comentei isso, eu propus também. Vá viver um desafio de 30 dias. Vá mexer na sua identidade. Gente, está acabando o ano. Terça-feira é quanto? Diz aí para mim. 15 de novembro, metade do mês.
Já está terminando, estamos caminhando para o final de 2022. Faça alguma coisa para aprimorar a sua identidade em Cristo. A sua identidade em Cristo, ela vai tão além do que você pode imaginar. A sua identidade em Cristo, ela vai tão além. Ela é tão especial, primordial. Um desafio de 30 dias. Sabe quando é que você pode começar? 15 de novembro. Aí você termina quando? 15 de dezembro. Vê. Olha, isso aqui funcionou. Eu vou levar isso aqui para 2023. Ah, isso aqui não funcionou. Não foi bom, não contribuiu. Não vou levar isso para 2023. Porque o que a gente faz? Uma lista dos nossos propósitos para 2023. Mas precisa começar a treinar antes. Precisa começar a treinar já. Para 2023 emplacar tudo que você tinha como projeto. Pastora, tá certo. Um dos meus projetos, eu me acho meio rabugenta, um dos meus projetos vai ser sorrir mais. Ótimo, bota lá na lista. Vou sorrir mais. E vou ver o efeito que isso causa nas pessoas. Eu acho uma excelente ideia. Eu acho. Estou jogando aqui para dar ideias. Eu vou sorrir mais. Aí você já começa a treinar. Gente, um sorriso muda muito o ambiente. Não é? Olha, tem gente que ela entra no ambiente, ela entra para mudar, ela muda totalmente o ambiente. Tem uma coisa na pessoa, na postura, no semblante, que ela muda o ambiente. Aí você vai olhar, ó, essa aqui é filha de Deus. Que bom, porque tem filho de Deus que... É algum desafio na tua saúde, na alimentação? Vocês lembram que eu mandava aqui para o grupo da liderança os meus pratos com legume, com folha? Continua daquele jeito. Mudou nada. Continuar os legumes, não, pessoal aqui de casa. Legumes, folhas, continua daquele jeito. Feijãozinho, às vezes é o milho, uma ervilha, às vezes é beterraba, batata, cenoura, mas está lá, não mudou. E aquilo faz tempo que eu venho fazendo, faz tempo. Então, vou levar isso para 2023. Vou levar água. Quando você está bebendo de água? Quem do grupo aqui do WhatsApp de leitura bíblica anual continua lendo a Bíblia? Isso aqui você pode levar para o seu 2023. O reino de Deus, ele vai sempre te levar para frente. Essa é a identidade de um filho de Deus. Está sempre na frente, está sempre fazendo o melhor, está sempre com excelência, está sempre despontando. Pelo menos deveria ser assim. Esse tema identidade, eu acho que ele não se esgota. Eu acho que dá para fazer outras tantas pregações, porque esse tema não se esgota. Porque o Senhor está sempre trabalhando a identidade dele em nós. E aí eu queria que você fizesse esse desafio de 30 dias. E eu queria que alguém já preparasse assim, pastora, bote aí meu nome na lista, para no dia de Hanukkah, que eu acho que é 11 de dezembro, no dia de Hanukkah, na festa das luzes, eu quero dar uma palavrinha. Para fechar o ano, eu quero contribuir com o culto, falando, edificando as pessoas, por causa desse meu desafio de 30 dias. Os efeitos que já tem na minha vida. Pega a excelência do reino, a identidade do reino e puxa para você. Peça a Deus as ideias. O que você vai fazer nesses 30 dias? Estabeleça 3 coisas que você quer passar a fazer e 3 coisas que estão te atrapalhando que você vai tirar. E aí no dia 11, você pode chegar aqui, eu quero compartilhar o que foi que aconteceu comigo a partir do dia 15 de novembro. Se você quer que dia 30 de dezembro feche 30 dias certinho, aí tem que começar hoje, né? Tem que começar hoje, para mais ou menos dar os 30 dias no Hanukkah. Em nome de Jesus, se defina na sua identidade. Porque a identidade do reino, ela é mais profunda, mais linda do que você pode imaginar.